Ausência de Caicedo. O Chelsea tem um desfalque importantíssimo para enfrentar o Palmeiras nessa próxima sexta-feira, que é a ausência do volante equatoriano Moisés Caicedo. Quem viu pelo menos o jogo do Chelsea contra o Flamengo sabe da importância que o Caicedo tem para esse time. É um jogador que ele tem muita força física, é o homem de mais marcação do meio campo do time do Maresca, e ao mesmo tempo que ele é um cara muito bom na marcação, que chega muito firme, ele também tem muita qualidade nessa saída de bola. Então o primeiro passe sempre é do Caicedo. Ele que faz a primeira ligação com o Enzo Fernandes, ou então com os laterais, é um jogador muito seguro, tanto no Chelsea quanto na seleção do Equador. Só vocês verem a dificuldade que ele impôs ao meio-campo da seleção brasileira nessa última data FIFA. É um jogador que tenta ter muito controle de jogo e se impõe muito no setor. Como ele tá suspenso por cartão amarelo, certamente é um baita desfalque pro Chelsea. Ou seja, com um jogador dessa qualidade de fora, existe a possibilidade de o Palmeiras ter mais força no meio campo, com nomes de imposição também, como o Emiliano Martinez, que foi titular contra o Botafogo, como o Richard Rios, que é um jogador que também gosta de se impor fisicamente, com dribles, com condução de bola, e o Maurício, que é o cara que joga ali mais como 10, mais flutuando, pode ter um pouco mais de liberdade, porque com certeza o Chelsea não vai conseguir encontrar um jogador para fazer a função do Caicedo com tanta excelência como ele faz. Então, por exemplo, o Romeu Lavia pode ser titular no lugar dele, mas tá longe de ser um jogador do mesmo nível. É claro que o Palmeiras também tem os seus desfalques, vai para esse jogo sem Gustavo Gomes na zaga e sem Piquerez na lateral esquerda, mas ao menos no meio campo, que é onde o Caicedo joga, o Palmeiras estará com todos os principais nomes à disposição. Número 2. Problemas na bola aérea. Outro ponto que o Palmeiras pode explorar muito bem contra o Chelsea nessa próxima sexta-feira é a bola aérea. O Chelsea tem sérios problemas na bola aérea, tanto em cobranças de falta quanto em cobranças de escanteio. E um outro time brasileiro já mostrou o caminho das pedras pro Palmeiras, já mostrou o mapa do tesouro. Em escanteios, jogadas que geralmente têm um toque antes da finalização, podem acabar matando a defesa do Chelsea. Só vocês verem o gol que o Flamengo marcou contra o Chelsea, que foi o gol da virada, marcado pelo Danilo. O escanteio é batido buscando a segunda trave e o Bruno Henrique, ao invés de cabecear direto pro gol, ele cabeceia de volta pra dentro da área e aí acaba bagunçando a marcação do Chelsea. Com isso, o Danilo aparece sozinho para fazer o gol. O Palmeiras tem jogadores que vão bem na bola aérea, como os zagueiros Bruno Fux, Mikael, tem um jogador que não sei ainda se será titular, mas vai muito bem na bola aérea também, que é o Flaco Lopes. Esse pode ser um grande trunfo do Palmeiras, aproveitar a bola aérea para tentar levar perigo. Ainda mais por se tratar de um jogo eliminatório, que em geral é resolvido nos detalhes, você conseguir um gol num escanteio ou numa bola parada de uma maneira geral é de suma importância. O Palmeiras não vai ter o Gustavo Gomes para esse duelo e também não vai ter o zagueiro Murilo, que são dois jogadores especialistas nesse tipo de jogada, mas ainda assim, a fragilidade do Chelsea no setor é tanta que outros jogadores que vão ter mais espaço agora, como o Fux e o Mikael, também podem levar perigo. Atenção com essa bola levantada na área. E ainda mais o Palmeiras, que é um time que gosta de abusar do chuveirinho, pode ser uma ótima alternativa se o jogo estiver muito complicado e eventuais trocas de passes e jogadas individuais não estiverem sendo bem sucedidas. Número 3. Dificuldade de Cucurella no X1. Se tem um jogador que o Palmeiras pode explorar muito bem nesse duelo, porque dali podem sair grandes jogadas, esse jogador é o lateral esquerdo espanhol Marc Cucurella. O Cucurella é um jogador que, em geral, ele faz boas ultrapassagens, ele tem bastante velocidade, um bom fôlego, mas tá longe de ser um grande marcador. Principalmente em jogadas individuais, ele tem muita dificuldade em marcar jogadores que são muito habilidosos ou muito rápidos. Com isso, o Palmeiras pode cavar cartão, cavar falta, ou simplesmente algum ponto do Palmeiras fazer alguma jogada que leve perigo passando pelo Cucurella. Outro ponto que o Flamengo acabou expondo contra o Chelsea foi justamente essa fragilidade do Cucurella nessa marcação. O terceiro gol do Flamengo, marcado pelo Wallace surgiu a partir de uma jogada que o Plata e o Wallace ficaram tabelando ali entre eles, exatamente em cima do Cucurella. E o Palmeiras tem jogadores habilidosos que podem incomodar exatamente jogando em cima dele, indo pra cima e usando sua velocidade. Casos de Estevão, que todo mundo já sabe do que é capaz, é um jogador que conduz a bola muito próxima do pé, é um atacante muito difícil de ser marcado, e eles têm também agora o Alan. O Alan foi titular do Abel no jogo contra o Botafogo, tá num momento muito bom, com muita personalidade, indo pra cima, deu muitas dores de cabeça pro Alex Telles, tanto que até amarelou o Alex Telles. Então, tanto o Estevão quanto o Alan são boas opções para serem acionados exatamente em cima do Cucurella. Porque dali pode sair, como eu citei, uma falta, um cartão amarelo dele, ou até mesmo uma jogada individual que depois leve a um cruzamento ou até mesmo a um gol. Número 4. Time muito jovem. Um outro ponto que pode ser considerado uma deficiência do Chelsea é o fato de o time ser extremamente jovem. Não que o Palmeiras também não seja um time jovem, mas é um time que tá junto há bastante tempo, vem com uma base aí de 3, 4, 5 anos com o Abel Ferreira, então essa é uma situação. No caso do Chelsea, você tem muitos jogadores que chegaram no clube há pouco tempo, ainda estão em seus primeiros meses no clube, ou nos seus até mesmo primeiros meses de Europa, e isso faz a diferença. Uma coisa é você pegar e enfrentar um Real Madrid, um Bayern de Munique, um Manchester City, que são times já com jogadores mais experientes e mais acostumados com jogos decisivos, jogos eliminatórios. No caso do Chelsea, você tem muitos jogadores ali que estão tendo sua primeira oportunidade num time de ponta, agora jogando no Chelsea. E no passado, atuavam em equipes menores da Inglaterra ou até mesmo em outros times menores da Europa. Isso faz a diferença. Ou seja, se o Palmeiras estiver mentalmente bem, isso pode ser um ponto importantíssimo para buscar a classificação. Contra o Flamengo, não se esqueçam que quando o Fla vira o jogo e começa a dar as cartas, o atacante Nicolas Jackson, que havia acabado de entrar, perdeu a cabeça e acabou expulso. Postura que talvez ele não tivesse se fosse um jogador já mais rodado e mais experiente. Número 5. Chelsea dá espaço para contra-ataques.
O Chelsea, em geral, é um time que gosta de ter a posse de bola, mas não é uma posse de bola tão efetiva e que agride tanto o adversário, como, por exemplo, a posse de bola de um Bayern de Munique ou de um Manchester City, que vão te cansando e tocando a bola na intermediária até você não aguentar mais e até eles encontrarem alguma brecha. O Chelsea gosta de ter a posse, mas ela não é tão agressiva assim. Se necessário, eles trabalham essa bola muito entre os zagueiros mesmo, até aparecer alguma oportunidade de um meio-campista pegar a bola e fazer algo diferente. Isso pode ser bom pro Palmeiras, porque como o Chelsea não é um time que joga tão dentro do campo do adversário, isso significa que se eles perderem a bola já no campo de defesa, o Palmeiras pode ter uma grande chance de gol com jogadores de velocidade, como o Vitor Roque, que é um cara que não vive um bom momento, mas tem muita explosão, o próprio Estevão, Alan, o Paulinho vindo do banco é um jogador que também tem muita força para arrancar, muita velocidade. O Palmeiras tem que se aproveitar disso. A linha defensiva do Chelsea não é uma linha defensiva técnica, ou seja, esse primeiro passe, essa primeira bola pode não sair com tanta perfeição. E aí você tendo campo para correr, Vitor Roque, Estevão, Alan, Paulinho podem fazer diferença e daí também surgir alguma boa oportunidade. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários. Desses 5 pontos que eu citei que o Palmeiras pode explorar para tentar vencer o Chelsea, qual você acha que será o determinante para o jogo dessa próxima sexta-feira?